Vamos lá, ó, a reportagem da Thaís, eu nem vou ler aqui para não perder o sabor da sua leitura. Eu recomendo que você vá ao nosso site e leia a reportagem da Thaís Bilenque. E ela traz todo um caldo, aqui ó, o All Prime, para assinantes. Você vai lá e clica, ó. STF tem volta da tensão após o consenso em torno de Alexandre de Moraes. Ela acompanhou um evento, né, no qual teve o discurso de Moraes, o discurso de Barroso. Queria que você contasse essa história pra gente, Thaís. E qual é essa tensão? O que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal? Bom, Fabiola, é o seguinte, eu tenho acompanhado esse novo rearranjo do plenário do Supremo desde a presidência do Barroso, que começou e reorganizou basicamente o plenário, e também porque, né, mudou o governo, então, sob Lula, a relação do Supremo com o Executivo mudou drasticamente em relação ao que era com o governo Bolsonaro, por motivos óbvios. E o que ficou muito claro nas últimas semanas é que, bom, o Supremo viveu aquele tempo de disputas homéricas que todo mundo lembra, né? Gilmar e Barroso, pitadas de psicopatia para lá, pitadas de psicopatia para cá. Depois, com o período Bolsonaro no poder, e isso aconteceu durante a Lava Jato, sobretudo, que dividiu muito o tribunal, durante o governo Bolsonaro, o plenário do Supremo foi se unindo, né, em resistência e em defesa de si, dos próprios ministros, pessoalmente, porque eles eram ameaçados frequentemente, as suas famílias, e também em defesa do Supremo Tribunal Federal e das instituições de modo geral que vinham sendo atacadas pelo bolsonarismo, pelo presidente. E o Alexandre de Moraes significou muito esse enfrentamento, porque ficou à frente dos inquéritos que investigavam boa parte desse radicalismo. E aí houve quase que um consenso, né? Não dá para dizer consenso totalmente, porque sempre tinha alguma divergência bastante pontual e minoritária, sobretudo vindo dos ministros indicados pelo próprio Bolsonaro, André Mendonça e o Cássio Nunes Marques. E agora, nas últimas semanas, o que eu percebi, conversando com os ministros no Supremo, tanto em Brasília quanto em São Paulo, com pessoas que estão frequentemente com os ministros, interlocutores, conselheiros, é que essa sensação de autoproteção, né, essa necessidade de defesa, enfim, de união a qualquer custo, né, para se defender de um risco maior, já está, de alguma forma, se diluindo minimamente, e os ministros conseguem se posicionar com um pouco mais de individualidade nesse aspecto. Então, se eles não se sentem mais tão ameaçados por um inimigo comum, eles podem entre si ter divergências. E claro que não se espera, né, em nenhuma dessas conversas que eu tive, ninguém espera que vá voltar à fase do bate-boca que tinha em 2018 e naquele período todo. Né? É um novo tribunal que está vindo, inclusive com uma composição diferente, a gente pode falar sobre isso também, mas é um tribunal que começa a ter de novo suas diferenças, de novo suas divergências e de novo suas tensões. Então, para abrir esse texto, eu trouxe esse caso muito fresco, muito novo, que aconteceu segunda-feira agora. O Barroso, presidente da corte, estava dando uma palestra no Instituto, na Fundação Fernando Henrique Cardoso. E uma plateia muito ilustrada, ex-presidente do Supremo, Nelson Jobim, ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, enfim, gente importante. E aí, quando ele diz que, bom, a minha prioridade no Supremo Tribunal Federal, enquanto presidente do tribunal, é ter um ambiente pacífico e produtivo, as pessoas riram. E ele estava falando sério, ele ficou parado, assim, não, é isso mesmo, isso é muito importante e tal. E aí ele segue na fala dele e diz que ele preza muito pela colegialidade. Ou seja, se ele tem que tomar uma decisão muito importante, ele leva para o plenário para os ministros todos decidirem juntos, ou se não dá para levar para o plenário, ele tem que tomar a decisão sozinho, ele toma, mas em seguida ele leva para o plenário. E aí, para exemplificar isso, ou para, enfim, reforçar essa posição dele pela colegialidade, ele diz: olha, isso inclusive me poupou de um pedido de impeachment do governo anterior, né? Que o presidente Bolsonaro disse que ia entrar com pedido de impeachment contra mim no Senado e não entrou. E sabe por quê? Diz o Barroso. Não entrou porque eu não tenho decisões monocráticas, portanto, individuais,
que sejam relevantes institucionalmente. Todas as decisões relevantes institucionalmente eu tomei em plenário. Só que ele disse isso e mudou de assunto, mas na verdade, quando o Bolsonaro ameaçou fazer pedido de impeachment, ele ameaçou o Barroso e ameaçou o Alexandre de Moraes. E se desistiu do Barroso, se desistiu mesmo, não desistiu do Alexandre de Moraes. E aí que estão as diferenças que aparecem nessas horas, porque o Alexandre de Moraes tomou não uma, não duas, não três, mas muitas decisões individualmente em todos esses inquéritos que ele relata. Fake news, milícias digitais, 8 de janeiro, da vacina, enfim, a gente sabe que os inquéritos que ele passou a relatar e de enfrentamento ao bolsonarismo são muitos, e ele tomou muita decisão individual, e isso fez com que ele fosse, inclusive, alçado a vilão do bolsonarismo, certo? Então, esse tipo de diferença de conduta, de como age um, como age o outro, está começando a aparecer num momento em que o ambiente externo já não é, a guerra já não está tanto lá fora, ela começa devagar a se instalar de volta dentro do tribunal. Ô, Não daria Thaís, para dizer que tem uma guerra lá dentro. dá pra gente. Não, é muito interessante, claro. Bastidor. Bastidor de política já é meio confuso. De judiciário é ainda mais misterioso ainda, né? A gente. Opa, onde tá essa história? Pra gente entender, ô Thaís, hoje, Alexandre de Moraes, ele ainda tem uma maioria, mas começa a ser questionado mais, é isso? Quem é, eu não sei se é possível ou não entender, quem está mais do lado do Moraes e quem está menos do lado do Moraes nesse momento? Barroso se posiciona de qual maneira? O Alexandre de Moraes tem respaldo. E, em defesa dele, inclusive, devo dizer que ele sempre argumenta que as decisões individuais que ele tomou, que eram polêmicas e sensíveis, ele levou para o plenário respaldar depois, e foi respaldado em basicamente quase todos os casos mais polêmicos. Então, ele tem esse cuidado. O Alexandre de Moraes tem uma característica, Fabiola, que você sabe muito bem, que é a habilidade política que ele tem, né? Então, ele costura muito no Supremo Tribunal Federal as decisões e ele foi aprendendo a fazer isso cada vez melhor. Então, quando ele tem que tomar uma decisão muito sensível, ele articula antes. Então, ele não vai, em nenhum momento, a gente não espera, as pessoas que orbitam no Supremo Tribunal Federal não esperam que, de repente, ele comece a fazer coisa e os ministros falem aqui não, entendeu? Porque ele vai costurar antes, se sentir que não tem ambiente, ele recua. Ele não vai se expor a uma derrota. Então, eu acho que tem isso, assim, a gente não vai ver o Alexandre de Moraes se isolando, entendeu? Ficando sozinho no tribunal, porque ele vai saber fazer esse movimento de uma forma que não mine a autoridade e a credibilidade dele. Agora, o Barroso está sinalizando muito claramente uma posição assim, eu tenho uma pauta, eu tenho uma agenda e eu tenho minhas convicções. E elas não estão suscetíveis a o poder maior de influência de um ministro ou de outro. E a gente sabe que o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes se fortaleceram muito na chegada do Lula ao poder, porque costuraram com ele. Inicialmente foram eles dois que costuraram melhor assim, uma articulação política de bastidor. E o Barroso também se aproximou, ele jantou com o Lula na transição e voltou a jantar depois, enfim, essas coisas de Brasília muito comuns. Mas ele não faz parte, assim, digamos, da bancada mais próxima ao governo no Supremo Tribunal Federal. O Barroso tem diferenças, inclusive a defesa que ele faz à Lava Jato, que hoje em dia é muito mais crítica do que já foi, ele tem muitas ressalvas ao que a operação fez, é uma posição que deixa ele, né, com uma distância maior em relação ao governo Lula e ao presidente Lula em particular. Então, Alexandre de Moraes era um defensor da Lava Jato em 2017, 2018, e depois se tornou um ferrenho crítico da Operação Lava Jato, e nisso, né, daí se alinhou a Gilmar Mendes, que também passou a ser muito crítico ao Lewandowski, que sempre foi, continuará sendo, enfim, deu uma reorganizada nessa posição toda, mas essas coisas são um pouco conjunturais. O Alexandre de Moraes, ele não tem uma posição como a do Lewandowski, por exemplo, que é contra a Lava Jato, sempre foi, continuará Sim. sendo, isso está muito claro. O Alexandre de Moraes vai modulando também as posições dele conforme a dança.